Seja bem-vindo ao primeiro VitaCast da Box Tools. Hoje eu estou aqui com a verdadeira lenda das atividades físicas em Brasília. Um cara que representa pela sua energia, pelo seu conhecimento e pela sua presença. Onde ele chega, ele contagia. Eu quero conversar aqui hoje no nosso primeiro VitaCast da Box Tools com Frederico Nobre, meu grande amigo, também conhecido como Fred Nobre ou Freduco PQD. Fala, galera. Isso aí, tô aqui com esse grande amigo Adriano e falar um pouco dessa minha experiência aí para vocês. Galera, esse cara aqui foi uma das pessoas que mais me incentivou quando, bem no começo, eu descobri o CrossFit e resolvi empreender na educação física, no ramo da atividade física vinculada aí a grupos, principalmente no que diz respeito a um box de CrossFit. Foi uma vibe muito positiva e uma onda crescente que a gente pegou em 2014 e o Fred já fazia parte aqui como empreendedor no cenário regional aqui com a CrossFit 1000. Isso, e depois com a Mundo CrossFit. E isso com a CrossFit 1000 e depois com a Mundo CrossFit. É um cara que está sempre presente nos eventos, nos campeonatos. E eu queria perguntar para ele um pouquinho aqui dessa experiência dele como empreendedor, como educador físico, como profissional em educação física e como atleta, como profissional em educação física e como atleta aqui no cenário de Brasília. Sou formado em Educação Física há mais ou menos 20 anos, mas desde os meus 13 anos de idade eu treino, fui atleta de natação, passei por vários outros esportes. Um bom tempo no cross, começamos ali em 2013, mais ou menos, né, quando a CrossFit estava iniciando em Brasília. Eu, junto com a Ana Maria, tivemos a CrossFit 1000, foi a terceira CrossFit filiada de Brasília. Alguns anos depois, junto com o Zequinha, que até hoje está na Mundo CrossFit, nós abrimos essa box, depois eu saí, passei um bom tempo como head coach dentro da Bodytech. Hoje já não estou mais tanto no meio, mas vivencio ainda esse esporte e levo ele para diversos públicos, né? Hoje, principalmente para idosos, com quem eu já trabalho há alguns anos, e levo um programa de atividade física que eu desenvolvi para melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, eu acredito muito que o treinamento funcional e a maneira com que você ensina e passa isso para o seu cliente ou para qualquer pessoa retém, cativa e mostra um cuidar e um atender muito maior, né? Aqui no VitaCast a gente fala de empreendedorismo no mundo fitness, sobre retenção, sobre captação de alunos, sobre o sonho de transformar vidas através da atividade física. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o nosso amigo Fred hoje é como está o momento dele atual, qual é o projeto que ele está trabalhando, qual é a relevância desse projeto para a sociedade, qual é o público-alvo dele, como é que ele está se organizando nesse momento. Vamos lá, Fred, qual que é o seu momento atual? Bem, hoje, depois de 14 anos dentro do cross, né, e com uma vivência muito grande, hoje o que eu mais levo em consideração, o que eu mais acredito, é o trabalho de atividade física como uma medicação, como algo visando mais a qualidade de vida. Por isso que hoje o meu público é muito mais os idosos. Eu trabalho com idosos há 5 anos e levo um programa de atividade física para melhorar a função dele dentro de casa, para ele continuar se sentindo útil, se sentindo bem, autoestima alta, se alimentando melhor, mantendo boa qualidade de sono, os funcionamentos dos órgãos melhores, né? Indo ao banheiro regularmente, tá? Diminuindo riscos de queda, mantendo segurança, ganhando força. Idoso precisa ter força. Tem 5 anos que eu trabalho com isso.
com idosos, né? Já tive vários excelentes resultados, né? Os médicos falam isso, né? De que maneira a gente consegue melhorar e mantê-los com a qualidade de vida melhor. Aí Brasília hoje está ficando um pouquinho pequeno para mim, eu quero expandir muito mais, né? Tô indo para outros lugares, né? Indo para João Pessoa, passar um tempo lá, morar lá, levar esse programa, né? E o melhor disso tudo, o que eu mais vejo disso tudo, é muito mais relacionado ao cuidar, o atender e o cuidar, né? A percepção que eu tenho é que eles querem muito mais ser acolhido, né? E o exercício físico ele vai se tornar uma consequência disso tudo, né? Não se torna uma prioridade o exercício físico, como são as coisas, né? A gente pensa no exercício físico, mas de uma maneira secundária. Deixa eu te fazer bem, deixa você saber quem é a pessoa que está te atendendo, deixa eu saber quem é essa pessoa que está entrando na sua casa, quem é esse cara que chega com astral legal e proporciona uma qualidade de vida melhor, uma percepção sobre a sua própria melhora, né? Então hoje a atividade física, para mim, ela vai muito dentro desse caminho. Isso influencia na família inteira, né? Os filhos ficam felizes porque o pai ou a mãe está melhor, o avô ou a avó está melhor, está conseguindo fazer melhor as coisas. A independência, se manter independente. Fala galera, bom dia. Estou aqui com a Lúcia. A gente, dentro desse formato de exercício físico de treinamento funcional para idosos, o que eu quero mostrar é como que a gente consegue adaptar movimentos que são muito clássicos dentro do CrossFit, que é o wall, fazendo para uma senhora de 89 anos e como que ela faz bem, tá? Essa é a intenção. Vamos lá, Lúcia. Segura na altura do nariz, na altura do seu rosto. Isso, encosta a bola na parede e senta. Vai. 1, bora. 2, olha isso. O wallzinho. 3, uma bola de 6 libras. 4, olha isso, gente. É isso. Treinamento funcional para idosos. Primordial, essencial e fundamental. Lúcia, 89. Como que você se sentiria realizado? Quais aspectos você precisa atingir para que isso aconteça? Adriano, o que mais me deixa satisfeito e o que eu mais quero levar em relação ao meu trabalho é eu ver o idoso levantar e sentar sozinho, sem ajuda. É o idoso ter condições de ir para o banheiro sozinho, fazer suas necessidades, não ter que ninguém ir lá para auxiliar, para passar por esse constrangimento. É ele conseguir carregar uma compra, é ele conseguir lavar uma louça sem risco de cair, tá? É diminuir essa tremedeira que o idoso acaba tendo. Então, acho que a maior satisfação do que é o meu trabalho, o que é esse programa de atividade física, é manter a autonomia deles, eles se sentirem ainda útil. Isso. Cara, isso gera não só a autoestima do idoso, mas também trabalha muito com a família em si. Cara, isso é fantástico mesmo, velho. Adriana, além disso tudo, né, outra coisa que também me faz bem, que faz parte do meu trabalho hoje em dia, é poder ensinar todo esse conceito de como trabalhar desse jeito, né? Levar isso para outros profissionais na área de saúde, tanto para educadores físicos, para fisioterapeutas e para empresas de cuidadoras, né? A intenção é essa, né? Poder proporcionar isso para que pessoas possam trabalhar com eles, né? Desse jeito, levando uma maneira mais fácil de se desenvolver conceitos e formas de atender melhor. Pelo que eu percebo aqui, você está já em cima de uma base sólida para poder realmente percorrer essa sua trajetória nova. Eu acredito que vai ser um sucesso isso. E, cara, agora eu gostaria de voltar um pouquinho no passado agora e lembrar de como que era para você, ainda nessa área, né, de empreendedorismo, naquela época lá da CrossFit 1000, como que era para você naquela época? O que você enfrentou de desafios? Como é que foi isso aí para você? O que você lembra de bom, o que você lembra de mal? Falando do passado, cara, como a CrossFit na época que eu comecei a me interessar, praticamente só tinham duas, tinha a Core e a BSB, né? E eu queria trabalhar, conhecer melhor, pedi estágio, era formato de estágio, nunca aconteceu nada, né? E aí eu já conheci a Ana Maria, que é a dona da CrossFit 1000, e eu fui pedir para ela para vir, frequentar, trabalhar e tudo. E ela falou assim, não tem como eu te oferecer um emprego, tem como eu te oferecer uma sociedade. Então eu virei dono de boxe, de CrossFit, meio caindo de paraquedas, né? Porque
Acabou que precisava comprar piso, tudo, eu entrei de sócio, né? Ali aí que eu comecei a vivenciar o meio de empreendedorismo, né? Dentro do fitness, né? E assim, passamos uma fase muito boa, muito boa, muito boa. Ganhamos um bom dinheiro na época e tudo, né? Até começar a abrir outras box, outras cross. E, e aí, o lidar com o público foi uma questão também com pessoas, foi uma questão muito trabalhosa, né? O não saber dividir tarefas dentro da organização de uma empresa, né? Então, isso pegou um pouco para mim. Vivi fases muito boas, mas quando começa a ficar meio ruim, né? Fica ruim mesmo, né, cara? E nesse meio do caminho, eu abri outra box, foi a Mundo, com o Zequinha, que vimos uma coisa boa, mas também depois começou a desandar. E aí a gente chega a um ponto da nossa vida, né, cara? Como eu já tinha mais de 45 anos na época, eu quero ter mais paz do que, que dor de cabeça. E foi aí que eu comecei a querer deixar um pouco de ser dono para trabalhar outros conceitos, para ver outras maneiras de empreender. E aí foi para onde eu estou nesse meio de hoje, né, cuidando de idosos. E o meu caminho foi esse, né? Saí daí de uma fase muito boa, do início do CrossFit, ganhei dinheiro com isso. Aí depois começou a viver umas coisas ruins e aí eu saí fora. Show, Fred. Entendi. Realmente não é fácil a gente, às vezes, entrar numa operação onde envolve várias pessoas, atendimento em grupo, né? É realmente um desafio a gente aprender com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando, que o pessoal fala. Então, eu compreendo que realmente é desafiador. E o que você vê hoje em dia do cenário de centros fit, de box cross, funcional, até mesmo dos estúdios hoje em dia aqui no cenário de Brasília, né? Eu não sei se você já tem alguma experiência com a cidade que você vai a respeito disso, mas aqui no cenário de Brasília, como é que você enxerga hoje a realidade dos centros fit aqui em Brasília? É, não, na fase que a gente começou, 2013, 14, ali, 15, né, cara? As academias perderam muito público e vieram para as boxes, né, e tudo. E hoje em dia, pô, 2026, né, as boxes perderam aquele poder deles, várias fecharam tudo, e as academias viram a necessidade de ter espaços funcionais dentro dela, né? Então, acaba que existem várias academias tradicionais que têm box lá, que o CrossFit se tornou mais uma modalidade de aulas coletivas, né? É isso, mais uma modalidade de formato de treinamento funcional. E aí englobaram outras coisas, né, relacionado ao treinamento funcional. E abertura de novos outros estilos de espaços, né? Os estúdios boutiques, né? Estúdios menores visando vários formatos de treinamentos funcionais, algo mais personalizados, né? E as academias também se mudando o formato delas e tendo estruturas melhores, com mais equipamentos funcionais, tirando um pouco da aparelhagem, diminuindo e levando o conceito do treinamento funcional como uma coisa bem-vinda dentro do fitness em geral, né? A gente está no mesmo grupo de empreendedores de CrossFit aqui em Brasília. E, cara, só nesses 8 meses atrás eu vi 3 boxes vendendo os equipamentos, fechando as portas. E, cara, eu percebo uma carência no mercado hoje em dia. Eu não sei se é a mesma carência que você vai perceber. E é justamente isso que se baseia o método Vita, né, de reestruturação de um box de dentro para fora. Mas eu queria entender de você, o que você observa no cenário atual que falta nos boxes que está fazendo tanta gente quebrar hoje em dia? Adriano, uma das minhas percepções em relação ao que está acontecendo hoje, em relação aos box, né, perdendo aluno, né, as pessoas desistindo, vendendo os equipamentos, perdeu um pouco, perdeu um pouco da identidade de tribo, de ser sociável, né? As coisas se tornaram muito empresas, né? Muito certinhos. E as aulas coletivas, que o CrossFit é uma aula coletiva, né? Traz muito a sociabilização. E essa sociabilização está se deixando, não está tendo tanto, né? Não todos os boxes, existe ainda vários que conseguem manter isso, mas o que eu vejo que está perdendo um pouco é isso, as pessoas estão perdendo muito
pela aquela ausência da família, né? Da boxe ser uma segunda casa, todo mundo sente muita vontade dentro dela, né? Então, está perdendo um pouco isso. Então, talvez seja das causas, um dos motivos que várias boxes estão fechando, né? Perde um pouco isso. Cara, Fred, a gente pensa exatamente nisso. Inclusive, o método Vita, ele vem de vida. Sim. E o que acontece? Nós percebemos que o que se perdeu hoje em dia dentro de um centro fit é a vitalidade. Aquilo que faz as pessoas nos procurarem, o próprio boxe não está tendo isso. Então, essa vitalidade é o que liga as pessoas, é o que transforma não só o físico da pessoa, mas a identidade dela, a mente dela. Eu, quando comecei no CrossFit, a coisa que mais me impressionou foi a minha mudança mental e perceber aquele pessoal ali como alguém muito próximo de mim. E o boxe como tendo um papel importante em toda essa transformação. O boxe me passava uma filosofia de vida mesmo, que hoje eu vejo que está se perdendo com as pessoas cada vez mais, com os boxes cada vez mais comerciais, né? Então a pessoa chega lá, passa por um processo de treinamento e sai. Ou seja, o boxe está perseguindo o dinheiro e fazendo com que o dinheiro corra dele. Eu não sei se você percebe isso. É meio antagônico isso, né, cara? Pois é, cara. Eu queria te perguntar, o que você vê diante de tudo isso? Como que um empreendedor fit ele poderia resgatar esse sentimento meio que primitivo, mas que realmente é a base do CrossFit, a base de um treino que, além disso, não só o CrossFit, né, como atividade, mas todo funcional, toda atividade física em grupo, ela precisa disso para se perpetuar durante o tempo aí. Como é que você acha que isso pode ser administrado hoje em dia da melhor forma? Acima disso tudo, cara, o que eu mais vejo, assim, né, hoje que as boxes perderam e que hoje o que faz parte da interação e do que retém o aluno na box é você fazer um bem não só para sua comunidade, mas essa comunidade fazer um bem para a sociedade. Então, época do frio, vamos fazer uma aula, em vez de você pagar aula, traga um casalho, traga um agasalho, né? Então, essas questões sociais hoje retém muito isso e faz com que o seu aluno se sinta útil não só para ele, para o bem-estar físico dele, mas levando isso para outras pessoas. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu acredito muito que a questão social, né, do que é uma aula coletiva, que é a tribo, isso fortalece a união do boxe, isso retém o aluno dentro da boxe, que não diz, pô, os caras não estão aqui só para levar meu dinheiro, ganhar meu dinheiro e simplesmente botar o treino na lousa e tudo certo. Não, os caras pensam em algo maior. E eu me sinto muito útil fazendo parte disso, né? Então é muito por esse caminho mesmo. Eu acho que isso é o que retém mais. Acima disso, né, que a gente vê que maneira isso chega, né? E eu concordo muito com o método Vita, que faz com que isso, você consegue levar essa informação dentro das redes sociais e trazer valores disso, as pessoas quererem ver isso. Pô, olha esse boxe, como que é? Eu quero conhecer, porque eles não visam simplesmente só o treino, né? Eles têm um pensamento mais para frente. Então, a rede social em cima disso é o que é muito válido para tudo isso, né? Dessa forma. Ô Fred, agora a gente está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Cara, eu queria te perguntar uma coisa aqui. O que você sente mais saudade de quando você estava ali na operação no boxe ali, como um dono de boxe, um head coach? O que te faz mais falta hoje em dia disso tudo? Adrianão, a sala de aula, né, cara? O dar aula, né? Botar aquele tete a tete com o aluno, o poder estar incentivando, o poder estar corrigindo, o poder passar aquela energia de positividade, vamos lá, o não desistir. O CrossFit tem muito isso, né, cara? De botar as pessoas para cima, né? De manter a autoestima alta, né? De corrigir na hora que precisa corrigir e de confirmar quando tá fazendo a coisa certa, né? De acabar o treino, daquele abraço, meu irmão, de gratidão, né? De ver a felicidade do seu cliente, do seu aluno, pelo bem que você fez a ele. É o que mais me faz falta. Fredão, uma das bases aqui do Vita
e a promessa do Vita é justamente isso, é fazer o centro fit, né, seja o box, o estúdio ou o funcional ali, ele se tornar um local que as pessoas sentem falta quando estão longe. Quero te fazer uma pergunta seguinte: o que falta nos boxes hoje para que as pessoas sintam falta dele quando estão longe? Eu acho que é simplesmente só o físico, né, cara? Eu acho que a gente transcende quando a gente toca no coração deles, né, cara? Que aquele lugar é um lugar de paz, de amor que ele se sinta, né? Então eu acho que o que vai fazer ele sentir falta disso aqui tudo é o interpessoal, né, cara? É coração, né, velho? É o sentimento de que não é só o exercício físico, né, cara? É algo a mais. Eu acho que em cima disso é o que faz a pessoa sentir falta desse ambiente, querer voltar, né? É bem isso, é bem muito mais uma coisa, questão muito mais humana, né? Não é simplesmente só o exercício. E acho que é dessa forma. Antes de terminar, o pessoal tá vendo aqui esse cenário legal, esse local bonito pra caramba. Que local é esse aqui, cara? O que isso aqui significa pra você? O que rola aqui? Fala um pouquinho desse espaço aqui pra galera. Cara, Adrianão, a gente está numa base de canoa havaiana, né, cara? Aqui é um lugar onde é, eu treino, né? Hoje eu tô dentro eu virei atleta de canoa havaiana e tudo, tô competindo, tem pouco tempo, né? Mas isso aqui é a Brasília Pedal Club, né? A BPC, né, cara? Uma estrutura de canoa havaiana, uma estrutura onde a gente consegue levar formatos de aulas funcionais também, preparação física, que é mais uma metodologia de treinamento funcional. A canoa havaiana, atividade outdoor, no lago, que traz um benefício dentro daquele tudo que a gente busca, que não é simplesmente o exercício físico, mas poder proporcionar algo que traga mais mais ser humano, mais, né, o afeto no esporte, né, cara? Então, isso é uma estrutura que visa muito isso, né? Do Anderson, um grande amigo, né, que me proporcionou, hoje está aqui, né, nos autorizou, está aqui e tudo, né? E é isso, cara, levar isso aqui é uma base de canoa havaiana incrível, né, cara? Que é a famosa BPC, Brasília Pedal Club, desse grande amigo do Anderson. É isso, é aqui que a gente está. Cara, muito legal. Isso aqui realmente é um local lindo, velho. Pô, eu tava vendo aqui, é um clube, né? E pô, que rola aulas de canoa havaiana e de condicionamento físico e tal. Parece realmente ser uma galera muito bacana. Eu vou vir fazer uma aula experimental aqui qualquer dia. E, cara, que bate-papo gostoso. O Fred tá de mudança agora, vai para João Pessoa. E, cara, vai fazer falta aqui no cenário de Brasília, mas ele leva grandes amigos. E eu quero agradecer aqui enormemente essa entrevista. Valeu mesmo, Fredão. Eu que agradeço, Adriano, eu que agradeço demais. Quando você voltar, a gente se vê para marcar uns treinos, beleza? É isso, Adriano, obrigado pela oportunidade, né? Acho bem legal isso, porque a, a Vita proporciona isso, né, cara? Trazer novos conceitos sobre atividade física, trazer profissionais que estão há um bom tempo no mercado, que buscam outros caminhos dentro do que é atividade física, né? Eu sou um cara que trabalha isso demais. Me emociona. Sou assim porque faço tudo com muito amor, né? Eu tenho uma paixão e eu sou um cara muito abençoado, né? Por proporcionar felicidade e alegria às pessoas. É assim que me sinto. Se torna muito meu propósito de vida. Tá? Obrigado, irmão. Obrigado. Vou estar em João Pessoa. Agora saio daqui um pouco do cenário, mas para disseminar tudo isso em outros áreas e outros lugares. É isso. Valeu, velho. Foda, velho. Esse cara é foda, velho. Porra. Acabou.